Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um Encontro Espírita. É uma alegria contar com vocês aqui nesta noite, no dia 23 de dezembro, antevéspera de Natal, e estamos aqui reunidos para conversarmos sobre mais um capítulo do livro Respostas da Vida, de André Luiz. A nossa querida Flávia já chegou. Eu vou aproveitar a deixa aqui enquanto o nosso convidado não chega e vou colocar nosso comentário. E vou fixá-lo. Pontinho, fixado o comentário, o item 16, mensagem 16 do livro Respostas da Vida, de André Luiz. O texto, a mensagem chama-se Convivência. Nós estamos assim com um pouco de dificuldade técnica, na verdade, para adequar, porque aconteceu o incidente com o nosso tripé, então o tripé improvisado está na mão. O nosso convidado já chegou, vamos trazer o nosso convidado aqui. Seja bem-vindo, Vitor Von. Vamos aguardar o nosso convidado. A Babi chegou, o Vitor de Paula também. Boa noite, meu querido. Opa, boa noite. Tudo bem? Tudo, seja bem-vindo. Uma alegria contar com você mais uma vez aqui. E o Vitor não estava programado, né, Vitor? Mas não. Eu acho que mas deu tempo de se preparar. Deu. Talvez a espiritualidade eu já estava preparado já. Mas aí caiu em cima da hora aí, que era para nossa querida amiga Júlia estar aí, mas ela teve imprevisto, né? Inclusive a gente pode colocar ela na oração também, ela e a família. Porque eles estão passando por um momento de saúde da avó dela. E a gente pode colocar na oração, pedir vibração para a avó, para a família também. Que Perfeito. A gente sabe quanto que é complicado essas situações, né? Sim, e eu já deixo de antemão, já fica para você fazer a nossa prece final, então, das nossas reflexões. Ô, Von, eu já te conheço faz tempo, né? Faz tempo, assim, desde janeiro deste ano, presencialmente, diga-se de passagem, né? Sim. Presencialmente. O Vitor é a única das pessoas, o Vitor e a Cleia, são as únicas pessoas que eu tive a felicidade de conhecê-los pessoalmente. Os outros os nossos amigos aí são todos virtuais, que a gente acabou se conhecendo virtualmente, mas tem a mesma relação, a mesma afinidade. Sim. Nós estamos aqui com a nossa querida Babi, que chegou também. A Babi e a Flávia fazem parte do nosso projeto do Encontro Espírita, juntamente com o Anderson, do Gurizada Espírita, que está agora lá com a Laura Lins. E também a Camila Tosini. Camila Tosini faz parte também com a gente. Tive a felicidade de fazer uma live quinta-feira passada, home office, com a Babi, que está aí, com a Bárbara. Foi lá do aniversário de Jesus. Foi uma live muito massa, muito incrível. E aí gostei bastante de participar também. A Babi é uma querida também do coração, que a gente conheceu. Na verdade, foi interessante. A gente conheceu a Babi pelo perfil, né, o Aloysio Sônico, que eu entrei também aqui, porque eu gosto de entrar tanto pelo computador como pelo celular, porque aí eu acabo acompanhando mais fácil os comentários, você entende? É uma forma da gente não ficar se perdendo, às vezes, nos comentários. Facilita bastante. E a Babi foi a minha 100ª seguidora, e acabei conhecendo por essa forma. A Flávia, ela estava fazendo umas lives, a primeira, ela fez a apresentação dela quando ela tinha 200 seguidores do perfil, e aí ela estava falando que ela ia fazer live segunda a sexta. Eu falei, por que você... Entrei no chat mesmo, conversando, por que você não faz também de sábado e domingo? A gente acabou conhecendo o Anderson pela Carol, numa das lives que ele estava participando com a Carol, e a Camila, que já participava do home office faz tempo, né? Então, assim, participava... E, aliás, ela está num projeto muito bom, ela com o Felipe, né, que é o filho dela, que é o Intermédium, aquele aplicativo, né? Sim. Aí, a Camila Tosini está chegando também. Estávamos falando dela, chegou a Camila. Seja bem-vinda, Camila. Invocamos Estávamos falando do projeto do Intermédium aí. Bom demais. Ô, Von,
quer se apresentar? Porque o pessoal que talvez não... A Flávia falou que eu achei ela do além. Bom demais. É engraçado que realmente, às vezes, as coisas são preparadas mesmo. Às vezes a gente planeja aqui, né, achando que a gente está aqui, nossa, encontramos ao acaso essas pessoas aqui, mas aí depois a gente vai ver os bastidores espirituais, quando a gente chega de lá, a gente vê que já estava tudo programado, tudo combinado, e é exatamente isso que é o interessante, né, desses encontros, desses reencontros que a gente tem aqui enquanto encarnado. Então vou aproveitar e vou me apresentar também. Muito prazer, eu sou o Victor Von, falo aqui de Uberlândia, Minas Gerais. É um prazer imenso estar partilhando a live aqui com o meu querido paizão aqui da internet, Aloísio. E é um prazer imenso poder partilhar esses momentos de conversa, de troca de experiência, onde a gente tenta aprender mais um pouquinho aqui e principalmente tentar vivenciar, né? Que esse que é o difícil de tudo, mas estamos aí para isso. Aqui eu faço parte do Grupo Espírito Universitário, que é um grupo que a gente estuda as obras básicas, faço parte também do estudo minucioso do Evangelho, lá na AME, e é isso, estou muito feliz de estar aqui. E, aliás, o tema de hoje, hein, ô Vitor, tem tudo a ver, hein? Tudo a ver. A mensagem de hoje, acho que é para fechar o ano mesmo com chave de ouro o tema, né? Exatamente. E engraçado que ela tem uma mensagem central muito parecida com a da última live que nós dois participamos também. A Ante usou também. Elas casam muito as mensagens. E era um outro projeto. Nós participamos lá pelo Refletindo com o Chico Xavier, né? E aí agora aqui nós estamos respostas da vida. Olha as respostas que André Luiz nos dá ante as dificuldades, né? Ante as situações que nós vivenciamos. Exatamente. Você quer que eu leia o texto? Como que você prefere? Uai. Uai é bom. Uai é bom, bem mineiro mesmo. Acho que a gente pode... O que você acha da gente lendo e comentando já? Hoje de manhã eu participei de uma live com o Monique e a gente foi fazendo assim, eu gostei bastante, porque a gente pode ir comentando já, que eu acho que fica produtivo também. Você falou em Uai, esses dias eu estava bem mineiro, né? Aliás, já estou fazendo as lives sobre o Escalada de Luz do Jerônimo Mendonça. Uhum. E na segunda-feira eu tive participei de uma live com o Vilmar, que é de Ituiutaba, do canal Sintonia Maior, falando sobre 2 mensagens do Jerônimo, do Escalada de Luz. Isso, 7h30. 9h30, estava com a Ana Paula, que também foi idealizadora do site, também de Uberlândia, ela mora em Uberlândia, mas é de Ituiutaba. E ontem, às 9h30, estávamos com a Márcia França, que é presidente do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, e com a Beth, que é presidente do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, ambos fundados pelo Jerônimo. Então falar uai para você vai ser uma coisa assim, inevitável. Daqui uns dias já vai estar falando uai todo dia. Já. Muito bom. Demais. Então vamos lá. A mensagem de hoje, mensagem 16 do livro Respostas da Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. A Flávia está dizendo, não sei porque esses temas se repetem tanto. Nem precisamos aprender mais sobre convivência. Quase nada, Flavinha, quase nada. Quase viu? nada. Quase nada. É coincidência, né? Acaso. Bom, olha que interessante. André Luiz vai falar na primeira frase de convivência. A vida vem de Deus. A convivência vem de nós. Olha que dicotomia, né? Se a vida vem de Deus, Deus nos dá a vida. Agora, a convivência é tipo assim, como Deus falasse, olha, aí já é com vocês. Eu não tenho nada com isso. Eu dou a vida. Vocês se virem para conviver. Mandar um abraço aqui para Bitico e para Valéria que chegaram aqui. Essa Valéria é parente sua, por acaso, né? É, minha mãe. Ixi, essa aí é aquela que exatamente que me deu a oportunidade de estar convivendo aqui com todo mundo agora. Isso. E a mãe do Von também precisaria participar de umas lives, hein, Von? Tem bastante conhecimento que eu saiba. Já tentei trazer demais ela, mas ela gosta de ficar mais na... Você dá uma enganada nela, você faz que nem o Vitor fez com a Teia.
E Olha, joga ela na live. se eu fizer isso, ela ainda não vai aparecer, mas tudo bem. E interessante, a gente está brincando aqui, né, de convivência, de mãe. Eu pensei muito lendo essa mensagem aqui, né? Nesse primeiro trecho, a gente já pode refletir em cima disso, que Deus, ele dá a oportunidade da vida para nós, mas para que nós consigamos conviver dentro de uma sociedade. E eu vou começar trazendo aquela mesma questão que eu trouxe naquela outra live nossa, lá do Livro dos Espíritos, porque não tem como não falar em cima disso, né? Que é exatamente a questão 766 até a 768. Vou dar uma resumida aqui nela para não ficar muito repetitivo. Mas aí... Você sabe que eu gosto de você pelo seguinte, né? Você não fica somente na base, né? Você gosta de mergulhar nas profundezas, né? Tem que pegar as referências todas aqui para enriquecer cada vez mais o entendimento. E ver se a gente consegue, assim, ó, ficar na marra ali, ó, falando, nossa, vamos refletir isso aqui. E interessante nessas questões que o codificador pergunta para os espíritos: a vida social, ou seja, a convivência, ela é necessária? Ela é natural? Ela é uma lei da natureza? Aí os espíritos respondem: certamente sim. Deus fez o homem para viver em sociedade. Então vamos casar esse trecho da resposta com o que a gente acabou de ler. Olha só. A vida vem de Deus, a convivência vem de nós. Aí lá no Livro dos Espíritos tem: Deus fez o homem para viver em sociedade. Ou seja, a vida vem de Deus. E por que ele dá a vida para a gente? Para que a gente possa conviver dentro de uma sociedade, para que a gente possa conviver com o nosso próximo. Então tem tudo a ver isso aqui. Não dá para fugir, né, Vitor? Não dá para dar o perdido aí, vou sumir do mundo, não. Não. Não dá para fugir e sumir por aí. Inclusive, quando a gente vê sobre essa questão do se isolar, né? Porque às vezes as convivências, elas realmente nem sempre elas são as mais agradáveis, as mais fáceis, né? Por quê? Porque pensa, cada um de nós somos um universo diferente, né? Eu tenho as minhas experiências, eu tenho meus ideais. O Aloysio tem as experiências dele, os ideais dele, os meus pais, os meus amigos, meus vizinhos. Então, cada um é um universo diferente. E aí, quando a gente começa a conviver de uma maneira mais profunda, muitas vezes, todas essas experiências e esses ideais se conflitam. E nós, como a gente carrega essas imperfeições do coração ainda, às vezes a gente não tem a tolerância, a paciência suficiente para entender o outro. Né? E por isso que é difícil. Né? É difícil mesmo. Ô, Von, a Mitico perguntou assim, ó, normalmente faço a mesma pergunta. Como vocês decoram os números e os intervalos das questões do Livro dos Espíritos? Eu não... resposta, segredo meu. Eu não decoro nenhuma. É porque eu só sei duas, Vitor, decor. A 459, que eu uso como referência, a 4 mais 5 dá 9, e a 919. São as duas que eu decoro, que eu sei. Eu sei, quer ver? Eu sei umas 2, 3 no máximo. Eu sei a 244, eu gosto muito, que fala se todos os espíritos veem em Deus. A 625 é aquela que fala do guia e modelo, né, que é Jesus. E a 919, que todo mundo conhece também, que é a da reforma íntima, do Conheça-te a ti mesmo. E a Flávia falou, é a primeira. Não, a primeira é... a primeira que é Deus, aquela lá eu nem conto, aquela lá a gente nem conta, não. Então, eu não sei também, porque eu tô com o arquivo aberto aqui na minha frente. E aí, quando eu vou estudando o texto, eu vou montando um arquivo aqui para me ajudar a referenciar, né? Aí, por isso eu coloquei o número aqui. É por isso que eu sei, não decoro questão, não. E quem mais que nós temos aqui na mensagem? Vamos lá. Vamos lá. Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede a favor de nós mesmos. Olha só, são os melhores, tá? Não dá para a gente trocar? Não, são esses daí mesmo. São os melhores que a divina sabedoria nos concede em favor de nós mesmos. Olha só que... E é interessante, esse fim, quando ele coloca a nós mesmos, né, faz, assim, uma diferença total.
Porque essa dificuldade de convivência, que igual a gente está comentando aqui agora, é a favor de nós mesmos, né? É para que esse conflito de ideias, esse conflito de universos, como a gente comentou anteriormente, é justamente para que a gente aprenda. É uma pedagogia divina, né? É porque quando a gente está imerso em tudo isso, às vezes é muito difícil a gente ver, a gente entender isso, né? Mas quando a gente muda o nosso ponto de vista, igual tem uma mensagem lá no Evangelho, no capítulo 2, se não me engano, que fala do ponto de vista, é interessante porque a gente começa a entender as questões de uma forma diferente, né? Essas convivências nossas. Quando você falou do ponto de vista, outro dia, eu falei acho que 2, 3 vezes um ponto bem pontual. Bem pontual. Mandar um abraço para a Ana que entrou, a Natália do Somos Espíritas e o Sérgio também. Um abraço a vocês que estão chegando aí com a gente. Muito bom. Segue a mensagem? Vamos. Ó, olha só. Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio. Uma pessoa difícil, né? A gente sempre acha que o outro é o difícil. Exato. E será que nós não somos o difícil para o outro? Exato. E olha, e aqui, eu acho que alguns parágrafos depois ele vai falar justamente sobre isso. Inclusive, eu vou até pedir licença para que a gente já puxe lá embaixo, porque tem muito a ver. Lá Vamos lá. 3, 4, 5, sexto parágrafo. Se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Exatamente. Então, às vezes a gente olha dentro dessas convivências que a gente tem com o próximo e a gente vê, realmente percebe que a gente tem uma dificuldade ali. Mas o outro também, muito provavelmente, e ele está dentro do direito dele, de ter a dificuldade comigo também. Né? Porque essa diferença esse choque mesmo, ele traz. E hoje em dia, quando eu estava lendo essa mensagem, a gente pensa, né, o quão atual é. Hoje, na live mais cedo com a Monique, a gente estava lendo uma mensagem que chama Jesus e Atualidade, que é o mesmo nome do livro do Divaldo, da Joana, mas essa mensagem está lá no Religião dos Espíritos. E é justamente o quanto as lições de Jesus elas são atuais, né? E hoje a gente vê essa questão da convivência porque a gente está vivendo numa sociedade muito polarizada. Muito por conta das questões políticas. Né? A gente vê Sim. todo um embate, a gente vê toda essa polarização acontecendo. Eu estava até conversando com a minha mãe hoje mais cedo no almoço, antes de eu saber que ia fazer a live, né, ao acaso, e a gente estava falando sobre as bolhas. Né? Porque o que são essas bolhas? Nós estamos inseridos dentro, muitas vezes, de bolhas que compartilham também dos nossos ideais, muitas vezes. Então, por exemplo, eu estou vivendo dentro de uma bolha, né, e intensificou muito isso dentro da pandemia, uma bolha que são as pessoas espíritas. Né? Mesmo que eu não esteja indo no centro, mesmo que eu não esteja fazendo os trabalhos que eu estou acostumado, teve uma proximidade muito grande pelo home office, por essas lives, por estudos que eu estou participando. Então, essa minha bolha ali que foi criada, eu estou imerso ali nela e aí eu vejo que as pessoas pensam como eu, né? Não vou falar que agem como eu, mas enfim, mas que tem pelo menos os pensamentos iguais. E aí quando a gente sai, quando a gente tem contato com outras pessoas, a gente vê ideias totalmente diferentes, a gente vê mundos totalmente diferentes. E vale muito também, nesse caso que a gente está comentando, dessa polarização que a gente está vivendo. Então, e as redes sociais, elas intensificam isso. Porque às vezes eu tô ali na minha rede social e eu vejo que tem uma pessoa que eu não concordo com o que ela posta, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou excluir ela. Beleza, pela minha saúde mental, entendo, tudo mais. Mas aí quando a gente vai ver, a gente está dentro de uma bolha onde todo mundo concorda com a gente. E aí quando a gente vê uma opinião diversa, a gente fala assim, como que tem gente que pensa assim, como assim, o que está acontecendo? Né? Então a convivência, ela realmente é difícil. A gente vai encontrar pessoas que a gente tem dificuldade, mas que a gente compreenda que nós, como imperfeitos, as pessoas também vão ter dificuldade com nós.
né? Tem até uma piadinha na internet que a gente não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, não. Né? A gente também, muitas vezes, somos pessoas, hoje em dia, utiliza muito o termo da toxicidade, né? Pessoas tóxicas. Nós também somos pessoas tóxicas porque nós carregamos imperfeições no nosso coração. Eu até estava comentando hoje, numa questão presente, em relação àquela frase de Sartre, né? Que o inferno são os outros. A gente sempre atribui aos outros o inferno de nossas vidas. Se bem que Sartre não era nada espiritualista, era existencialista, então não tem nada a ver com a parte. Mas pegando a frase dele e trazendo para essa reflexão de hoje, se o inferno são os outros, nós somos o inferno para os outros também. Essa questão do enigma, né, que ele coloca muito presente nesse texto. Ele colocou até com uma sutileza, né? Fala que um enigma, ou seja, que você não sabe exatamente o que aquela pessoa está fazendo na sua vida. É um ponto de interrogação. Exatamente. Você falando em Monique, a nossa querida Monique chegou aí. Monique, tô referenciando a live que a gente fez hoje mais cedo. Monique, beijo para você. É interessante isso, Luiz, porque quando a gente... Você pegou do enigma, né? Tem uma mensagem que eu gosto muito, que ela tá lá no Luz no Lar. Inclusive, eu estava lendo essa semana também, porque ela também está no Religião dos Espíritos, que ela chama Professores Diferentes. Que é uma mensagem do Emmanuel que vai trazer justamente essa questão da convivência com o próximo. Aí quando a gente fala assim, professores diferentes, né? Beleza. Porque quem que são os professores? Professores são os mestres que passam conhecimento, que ensinam de alguma forma. Só que quando a gente pensa em cima dos professores, a gente vai pensar no professor onde ele tem uma remuneração, né, financeira ou o que seja, para estar ali na frente de uma classe ou de uma aula particular, igual é o meu caso, para passar aqueles conhecimentos. Mas não necessariamente. O professor é aquele que ensina algo. Né? E quando Emmanuel fala professores diferentes, ele vai trazer justamente pessoas que a gente tem dificuldade na nossa convivência do nosso dia a dia, familiares, pessoas do trabalho, no ambiente escolar, enfim. E que essa convivência atritosa, né, com dificuldade, são pessoas que ensinam pra gente. Nos ensinam a ser mais tolerantes, a serem mais pacientes, a desenvolvermos uma benevolência, uma indulgência nos nossos corações. Então, se a gente está aprendendo de certa forma com eles, eles são professores. Só que eles são professores diferentes. Porque às vezes eles não têm ali a intenção de que a gente aprenda essas lições, esse desenvolvimento de virtudes. Eles só estão ali sendo quem são. Né? Então, por isso que eles são considerados professores diferentes. Eu gosto muito, muito, muito dessa mensagem do Emmanuel, porque ela abre muito as ideias. Né? Inclusive, vou só ler um trechinho muito curto dela, que ela fala assim, ó. Hoje ainda são os pais que te contrariam as esperanças, os filhos que te aniquilam os sonhos, ou os amigos que se transformam em duros entraves no serviço a fazer. Nenhum problema, entretanto, aparece ao acaso, e por isso é imperioso te armes de amor para a luta íntima. Né? Então, é isso que o Emmanuel vem trazer para a gente, que essas convivências que nós temos, né, que os familiares difíceis, aquela pessoa do trabalho ali que eu tenho também um certo conflito, né, são pessoas que estão ensinando para a gente. E qual é o nosso papel? Que nós armemos de amor para a luta íntima. Porque eu não vou conseguir mudar aquela pessoa que eu tenho dificuldade, não de uma forma direta. Porque o primeiro que eu vou conseguir mudar, e o único, é a mim mesmo. E quando eu mudo a mim mesmo, eu vou servir ali, a luz que vai começar a brilhar a cada vez mais, ela é tão intensa que vai mudar todo o clima, todas as convivências ali à minha volta. E as pessoas, às vezes, até de forma inconsciente, elas nos veem como referências. Nós somos referências um dos outros. Não é que um é melhor que o outro, não. Eu acho que tem pontos que um sobressaem sobre os outros, né? Então, essa referência, né, aquela pessoa ali, quando ela vai se transformando, ela serve como referência. Aí um vai olhar e falar assim, nossa, olha lá o tanto que o fulano mudou, meu Deus, agora ele é uma pessoa mais suportável, né? Aí depois que eu vou perceber que, na verdade, sou eu que sou uma pessoa, às vezes, não muito suportável, e eu vou ser inspirado para que eu faça essa mudança íntima também.
Ô, Von, deixa eu cumprimentar as pessoas chegando aqui. Otimismo Espírita, a Martiele chegou, a Ângela Maria, a Monique falou assim, Vitor, Von de manhã e à noite, a Dodóia, acho que é alguma coisa assim, e o Carlos Gomes também, é o marido da Natália, que vai estar com a gente também aqui no Encontro Espírita. A Natália está, acho que para a semana que vem, junto com a Flávia. Bom demais. E a Flavinha está dando as boas-vindas aqui, me ajudando também nos comentários. Obrigado, Flavinha. Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Jesus nos abençoe. Ô, Von, uma coisa que eu estava pensando é assim, né? Que a gente... eu estou te falando já uma questão muito, muito próxima minha. De uns tempos, de uns dias para cá, eu estou muito implicante, sabe? Implicando com um, implicando com o outro. Até que outro dia um amigo meu falou, ó, Luiz, você está implicando com muita gente que o problema está com você, não são os outros. Então é mais ou menos assim que funciona. Quando a gente começa a ser crítico demais em relação aos outros, na verdade a gente tem que parar um pouco, fazer a nossa reflexão e verificar onde que a gente está invocando tanto com as outras pessoas, porque todo mundo tem seus defeitos, ninguém é perfeito, mas, né, a gente tem que saber as tolerar. Em nenhum momento essas convivências foram tão marcantes como agora. Porque a gente tinha momentos de isolamento quase que raríssimo. Nós não tínhamos quase isolamento. Nós saímos para trabalhar, passávamos uma parte com um determinado grupo de pessoas do ambiente de trabalho, aí relacionávamos com outros, talvez num restaurante onde a gente almoçava, encontrávamos as pessoas do nosso lar, depois a gente encontrava outras pessoas, digamos, na casa espírita, eram vários encontros diferentes com pessoas. Então não dava tempo da gente passar por aquelas situações mais difíceis, de contato quase que de 24 horas por dia. Exatamente. Esse período que a gente está passando é justamente aquele que Deus colocou realmente todo mundo no cantinho do pensamento. Perdão aí. Então, tudo bem, acontece. Problemas técnicos. E aí Deus colocou a gente nesse cantinho. Cansou o braço, foi isso. O tripé braço também é complicado, ficar sustentando sempre, né? Escapou o tripé, a base, aí não deu tempo de arrumar, então deixei, vai na mão mesmo, falei hoje. Acontece. Vamos ler mais um pouquinho? Vamos lá. A gente volta um pouco, né? Isso, lá nas pessoas que nos compreendem. Que nos compreendem, são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar. Entretanto, tem sempre o mais, porém, contudo, entretanto, todavia. Né? Todavia. Aquelas outras que ainda não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendamos a compreender. Olha só, nós vamos encontrar pessoas ao longo da vida que são aquelas pessoas afins, que você só de encontrar uma pessoa assim, você tem tamanha afinidade pela pessoa que parece que você já viveu outras vidas, já encontrou essa pessoa em outras vidas, e são pessoas afins. Então, essas pessoas são fáceis da gente conviver com elas. Então, são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar. E quantas pessoas a gente encontra pela vida, nessas condições. Exatamente. Porém, né, nós vamos encontrar aquelas outras que não nos entendem, e que são verdadeiros testes para que a vida nos oferece, para que a gente aprenda a compreender. Sim. Olha só. Inclusive, lendo o parágrafo de baixo já também, que casa muito, né? Recordemos, nos campos da convivência é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados. E aí eu lembrei de um versículo que eu fui pesquisar aqui e eu vi. Está lá em Lucas 6,32, capítulo 6, versículo 32, que é aquele que vai trazer o seguinte para a gente. Pois se amais os que vos amam, que galardão poderá haver nisso? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. Ou seja, é mais tranquilo a gente conseguir conviver, amar aquelas pessoas que nos são caras, essas pessoas que a gente tem muitas vezes, a gente tem a impressão que a gente reencontra essas pessoas, almas afins, almas amigas que a gente já tem um laço bom junto. Essas pessoas são agradabilíssimas
né? O convívio. E Deus coloca elas na nossa vida também, justamente como bênçãos, como diz aqui o texto do André Luiz pra gente, né? Porque eles alimentam o ânimo de trabalhar. Porque imagina também, a gente está falando aqui a convivência, é pedagógica e tudo mais, para que a gente aprenda tolerância e paciência, mas imagina se a gente viesse só para conviver em cima desse aprendizado para desenvolver tolerância e paciência, né? Essas pessoas que às vezes nos testam ali. Imagina se Deus não colocasse no nosso caminho essas bênçãos, esses laços que já uniram ou que estão unindo agora, que alimentam o ânimo de trabalhar. Né? Então é muito bonito. Mineiramente falando, né, como diz o Simão Pedro de Lima, mineiramente falando, para vocês seria como tivesse pão de queijo e cafezinho todo dia. Exato. Exatamente. Essa é uma convivência mais agradável para o mineiro, é pão de queijo e cafezinho todo dia. E a gente tem todo dia isso quase aqui. Então. E aí a gente fala assim, né? São essas pessoas que, na verdade, são os verdadeiros testes da nossa jornada. Porque se a gente fosse só conviver com aqueles nossos afins, nossa, a gente estaria no paraíso. Eu estou pensando numa coisa, você já completaria até que eu estou pensando, já teria a transmissão completa do pensamento, seria realmente muito prazeroso. Mas qual que é o objetivo nosso, da nossa encarnação? É que todos nós sejamos almas afins no futuro. Sim. Olha só. Exato. Aqueles que a gente tem dificuldade, transformá-los em pessoas afins. Sim, inclusive, tem uma questão lá no Livro dos Espíritos, essa eu não vou saber o número, eu sei que é 200 e alguma coisa, que eles questionam, porque está falando sobre a reencarnação. Aí eles perguntam assim, se a reencarnação não rompe os laços já criados, né, os laços de família lá em específico. Aí vai dizer que não, que eles se estendem. E isso, sim, a gente, é uma profundez tão grande, apesar de ali, uma simples resposta, mas a gente pode interpretar de uma maneira muito profunda, né? Exatamente como você trouxe agora para a gente, que a tendência, né, que no futuro esse laço eles se desenvolvam e que nós um dia vamos ter laços universais. Quando eu digo universais, é que não só com os espíritos habitantes da Terra, mas os espíritos habitantes de todos os planetas, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, em todo o universo, né? A gente está muito longe disso ainda, tá? Mas para que a gente chegue nesse estado, nessa convivência universal, nesse amor fraternal, a gente ainda está estagiando aqui, a gente está passando por essas experiências difíceis para que a gente aprenda a tolerar, a ter paciência com o outro, né? Eu lembrei daquela história que você lembra, a história da mulher que vivia reclamando do marido pro Chico? Sim, conheço. Você quer contar? Pode contar aí, não, pode contar você. porque conta você. Você é melhor. Você é melhor contador de história que eu. Se faltar algum detalhe, você complementa, por favor. É aquela história, então, que a moça, uma mulher, ela tinha muita dificuldade com o marido dela, né, de convivência, e que ela desencarnou, e que aí ela chega lá no plano espiritual e fala que até que enfim ela conseguiu passar por aquela vivência onde ela tinha suportado o marido, né? E que a espiritualidade olha para ela depois de um tempo e ele fala assim, então, agora você vai voltar e vai aprender a amá-lo. É essa história mesmo, não é? É a própria. Então, e realmente é isso que acontece mesmo, né? Eu gosto sempre de abrir um parênteses aqui em cima disso, porque hoje em dia está muito escancarado. É uma linha muito tênue da convivência, do suportar as coisas que a gente passa, mas também de aceitar outras que são intoleráveis, como, por exemplo, infelizmente, que a gente tem que comentar disso, que eu acho importante, que é a questão da violência doméstica, né? De vários abusos que tem, de feminicídio, que infelizmente a cada dia está crescendo mais ainda. Esses são casos à parte em que as pessoas precisam sim correr atrás de ajuda, de ter força para denunciar, porque realmente são questões muito complexas, onde que se está correndo risco de vida, né? Não só risco de vida, mas
a minha saúde física e psicológica é algo Sim. complicado. Então tem que tomar as devidas providências. Vamos cumprimentar algumas pessoas que chegaram aqui também. Deixa eu ver aqui para não perder ninguém. Tirando os comentários aqui da comida mineira, aqui entre a Flávia e a Mitico. A Flávia está falando que morar em Minas é um problema por conta da quantidade de comida, né? O Carlos já falei, deixa eu ver aqui. E Margarde chegou também. A Gabriela Mulet também está aqui. Lu Contrim, Espirideias. Quem mais? Deixa eu ver. A Ellen Novaes. Somos Espiritismo. É do Ed lá. São pessoas que estão aí, sejam muito bem-vindos nas nossas reflexões. Boa noite. Inclusive, quero mandar um beijo especial. Eu não sei aí quem está no Spiritei, se é a Júlia Jordana. Um beijo para quem for também. Um beijo para a Gabi, nossa querida colega lá do Home Office Espírita também, do Rio de Janeiro. Então, que Deus abençoe. E todo mundo que chegou também, que veio partilhar, continuem comentando aí, porque enriquece bastante a nossa live aqui, os comentários de vocês. Vamos na sequência, Vom? Bora. Já do Enigma nós já falamos. Nunca diga que a amizade não existe, qual nos acontece. Cada amigo nosso tem as suas limitações, e se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Olha isso aqui. É muito interessante, porque que a gente reconheça também as limitações. Porque quando a gente olha para o outro e a gente vê que a de convivência é difícil, que a gente tente movimentos pequenos de empatia para tentar entender que aquela pessoa também tem as limitações dela, mas que ela também tem as suas próprias qualidades, que ela também está num caminho de desenvolvimento de virtude, como eu também estou. Né? Quando a gente continua a pensar, quando a gente começa a pensar, a ter um pouquinho mais de empatia, as coisas vão ficando mais entendíveis, para a gente vai ficando mais fácil. Inclusive, eu gosto de coisa prática, né? Porque a gente estuda aqui, mas aí quando a gente vai viver na convivência, lá é difícil mesmo e eu entendo. Mas eu gosto de coisa prática. É uma coisa que está fazendo sentido para mim, então eu até gosto de compartilhar. Às vezes eu sou maledicente, né? Eu falo mal das pessoas. E aí eu começo a me sentir culpado disso. Aí o que eu começo a fazer? Eu sempre, quando eu tô conversando com uma pessoa e aí a gente acaba falando mal de outra, eu viro e falo assim, vamos procurar agora uma qualidade dessa pessoa. Vamos tentar ser um pouquinho indulgente, assim, ó. Sei que a gente foi maledicente aqui, mas vamos tentar forçar uma indulgência aqui até que a gente habitue a ela, né? Então, é interessante quando a gente reflete sobre isso, nesses movimentos práticos, porque é através disso que a gente vai conseguindo. Então, entender que o outro também, que o meu próximo é um irmão que está desenvolvendo essas virtudes e que também tem as dificuldades como eu, facilita muito nessa caminhada. Né? Que até um dia eu olhar para ele com piedade e estender a mão também, né? É verdade. Olha lá. Tá aqui. Se você realmente ama aqueles que lhe compartilham a estrada, ajude-os a ser livres para encontrarem a si mesmos, tal qual deseja você a independência própria para ser você em qualquer lugar. E esse trecho eu achei ele muito... A mensagem inteira é interessante, né? Mas Sim. esse trecho foi o que mais me chamou a atenção. Quando eu falo sobre o amor. Eu tenho uma amiga muito próxima, não sei nem se ela está assistindo a gente, pode ser a que está no Spirit ou não, a Jordana, que ela reflete muito em cima da lei do amor que está no Evangelho. E quando fala aqui nesse trecho, eu lembrei muito dela. Porque quando fala que aqueles que realmente amam, né, que compartilham a estrada, ajude-os a ser livres para encontrarem a si mesmos. Então, vem muito daquele amor liberdade, né, daquele amor liberto. Porque o amor que a gente não entende, amor possessivo. Não amor possessivo, mas esse amor que liberta mesmo. Né? Então, quando a gente reflete em cima disso, é porque nós ainda, não vou falar nós, vou falar eu ainda tenho uma posse muito grande, um sentimento de posse muito grande, um egoísmo muito grande. Né?
Então, quando a gente pensa o amor... Ela falou que é ela aqui, sim, ela falou. Ela, então, um beijo especial para você. Lembrei muito de você quando eu li isso aqui. Eu até te mandar depois da live pra gente falar sobre. Enfim, então quando a gente vê sobre isso, sobre esse amor-liberdade, quando eu entendo verdadeiramente, ou um mínimo de um amor sublime, eu vou deixar o outro descobrir-se também, porque também é um amor. E aí eu lembrei que ontem ela deu uma palestra lá no centro da cidade dela, que ela citou eu não vou lembrar agora onde está, acho que é no Paulo Estevam, né? Quando fala que o amor é paciente, a tudo espera. Sim. Então, é interessante Não é quando a gente pensa... na carta de Paulo, não? Isso, desculpa, na carta de Paulo para os Coríntios, foi isso que é Sim. verdade, tá certo. Carta de Paulo aos Coríntios, exato. Então, quando consegui ganhar uma de você espera, hoje. Ganhou uma referência. Ganhei uma. Meu álbum, pronto. Bom demais. Então, quando a gente pensa sobre em cima desse o amor é paciente, a tudo espera, quando eu consigo compreender, e às vezes aquele meu próximo que tem uma dificuldade de convivência ainda não conseguiu e tem os problemas dele quanto a mim, quando eu entendo que esse amor é paciente, eu vou esperar, eu vou entender que ele está desenvolvendo isso, né? E que um dia também a gente vai ter uma convivência mais harmoniosa. É muito interessante quando a gente pensa sobre isso. Tudo suporta, tudo crê, como a amiga espírita completou ali pra gente. É o que diz. E a questão é assim, né? Você amar de uma forma a libertar, sem possuir, e também não pensar naquele amor-desprezo. Sim. Porque, de repente, você tá vamos falar, não tô nem, tipo assim, não estou nem aí com a situação. É bem diferente de você amar de uma forma a libertar-se, libertar a pessoa. É muito diferente de você, tipo, não tô nem aí. Então, eu não amo, mas não tô nem aí com aquela pessoa que você tem aquele relacionamento. É, muito diferente. E aí ele vai dizer aqui, ó, quem valoriza a estima alheia procura igualmente estimar. Sim. Acho que a gente pode acabar os 3 trechos, Sim. porque eles têm muito a ver. E aí a gente termina a mensagem também. Se você acredita que franqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com a planta que você atire água fervente. Abençoemos se quisermos ser abençoados. Essa parte aqui nesse segundo aqui, fala você, depois eu faço a minha observação. Não, a minha é até curta. Sobre a franqueza rude, né? Muitas vezes como a gente está aprendendo a ser sinceros conosco e com o próximo, às vezes a gente confunde isso com essa franqueza rude que ele fala, que é aquele despejar, que é aquele exilar ali tudo que eu tô ali dentro de uma forma impensada, não passando pelos filtros da minha razão, não passando pelos filtros da minha emoção, né? Onde eu solto tudo ali. E é interessante quando ele fala observa uma planta que você está jogando uma água fervente. Ou seja, o que é uma planta? Uma planta é algo que tem vida ali. Uma planta é algo que está crescendo, que está se desenvolvendo. Quando você jogar água quente, o que você vai fazer? Você vai matar a planta. A planta, sim, ela necessita da água? Necessita. Mas que a água seja quente, fervendo? Não. Não. Então é necessário... A observação que eu falar assim, ó. Pode falar. A observação que eu falar é assim, excesso de sinceridade é falta de educação. É falta até de caridade. Então, uma mensagem de Emmanuel que ele fala exatamente isso. Exatamente isso, que é a falta de caridade, o excesso de sinceridade. De sinceridade. Uhum. Eu sou sincero nas minhas observações. Mas tá bom, você é sincero, mas será que você está sendo caridoso? Que ajuda você está sendo com a sua tamanha sinceridade? Sim. Então a gente tem que colocar filtros, sim, até nas observações em relação às pessoas. Eu acho isso importantíssimo. Sim, exatamente. Estou vendo aqui que a Beatriz entrou, o 8024 Eduardo também, a Espirideias falando que era o Wilton Martins José,
a Carmen Neligui também, e Valéria Viana. A Flavinha disse aqui, ó, o mais difícil não é viver, é conviver. Existem pessoas que gostam muito de usar a franqueza, mas é uma franqueza que joga todo mundo no chão. Chico Xavier. Sim, exato. É importante a gente ser franco? É, igual fala aqui. É importante a gente jogar água na planta? Sim. Mas que não seja água fervente, porque senão vai queimar. Senão vai fazer mal para a planta. É isso mesmo, né, Bom? Exato. Então eu penso que essa mensagem, que é, na verdade, ela vem como uma mensagem de reflexão de tudo que a gente vem passando e continua passando, né? Porque não, a situação vai seguir ainda, né? Não estamos livres de falar, ó, acabou. E também não sabemos como vamos estar quando tudo isso passar. Por isso que é importante a gente fazer essas reflexões, e essas lives trazem sempre momentos de reflexão para cada um de nós. É o que eu estou dizendo, né? Até falei numa live hoje pela manhã. A partir do momento que você vai numa casa espírita, você assiste uma palestra, você já ouviu, então você não pode mais alegar ignorância daquilo que você ouviu. E por outro lado, quando a gente se propõe a falar, a nossa responsabilidade é muito maior. Você vai falar assim, eu não sabia. Você falou, será que você não escutou? Mas seu ouvido estava tão próximo do que você estava falando, será que você não ouviu tudo aquilo que você falou? Então para quem que você falou aquilo? E aí eu para os outros. E aí eu imagino exatamente Jesus brotando aqui na minha frente e falar a mesma coisa que ele falava para os fariseus lá da época. Hipócritas. Exatamente. Não, eu estou falando para os outros, né? Para os outros. Sim, verdade. Essa mensagem aqui, olha, viu, Vô? Não é para você, viu? Era para a Julinha aqui, né? Mas então a Julinha não pôde estar, então você veio por acaso, só veio tampar, não, né? Exato, não. Não serve para ninguém que está aqui junto com a gente nesta live, e nem aqueles que vão assistir depois, viu, gente? Então não é para ninguém, não. Sim. É só para a espiritualidade. Exatamente. Bom, eu acho que é isso aí. Nós finalizamos a mensagem, nós já até passamos das 9. Eu agradeço de coração a sua presença aqui, mais uma vez. Agora pela primeira vez no Encontro Espírita, e quero que você volte mais vezes, porque hoje você veio do lugar de Julinha, mas eu quero que você volte mais vezes, porque esse projeto Encontro Espírita não é meu, não é da Flávia, não é da Babi, não é do Anderson, não é da Camila Tosini, é de todos nós. E você é um querido do coração, né? Nós vamos ter mais lives aí nesse projeto, pelo menos janeiro inteiro e mais acho que um dia de fevereiro. Depois a gente vai pensar também. Vamos ter lives musicais aí nesse período, sabe? Nós vamos trazer algumas pessoas que gostam da arte e, de repente, trazer alguma poesia. A gente quer abrir um pouco o leque com a participação de mais pessoas desse projeto. Então, agradeço de coração, Vão, a sua presença aqui entre nós. E eu gostaria que você fizesse as considerações finais e depois fizesse a nossa prece e lembrarmos também da nossa Julinha e da sua avó, que está numa situação. Fechou, vamos lá. Então, agradeço imensamente o convite de estar aqui. Agradeço o Instagram por abrir o Encontro Espírita, que é uma ideia genial reunir todos esses perfis, né, para fazerem esse trabalho mútuo, é muito legal. Então, que Jesus continue abençoando esse projeto de vocês, muito especial. Que Jesus continue iluminando os nossos caminhos, as nossas convivências com o nosso próximo e também a principal convivência que a gente não citou aqui, mas que é a principal de todas, que é a convivência com nós mesmos. Que essa que é a mais difícil de todas. Essa eu garanto que é a mais trabalhosa, é onde a gente vai mais aprender também. É proporcional às dificuldades que a gente passa com o aprendizado que a gente tem. Né? Então, essa convivência com nós mesmos é a principal. Porque quando nós aprendemos a conviver em harmonia, em paz conosco mesmo, a gente convive em paz, em harmonia com o próximo. Né? Então, que a gente possa refletir, que a gente possa transcender essa teoria que a gente está vendo aqui e colocar em prática no nosso dia a dia. Agradeço a todo mundo que esteve nos comentários, que nos assistiu lá desde o começo até no fim. Que Jesus ampare também nossos caminhos. Queria deixar aqui meus votos já de Feliz Natal para todos nós. Que Jesus possa abençoar, iluminar. Que a gente possa se lembrar do verdadeiro significado que é o nascimento de Jesus em nossos corações
e já antecipo também um feliz ano novo, que a paz possa reinar em nossos corações. E já aproveito então para convidar todo mundo, para aqueles que se sintam à vontade, fechar os olhos, para que a gente possa conversar um pouquinho com Jesus, que a gente consiga imaginar Ele do nosso lado agora, na nossa frente, e que a gente consiga entregar para Ele as nossas dificuldades, as nossas aflições, todas essas tribulações, essas tempestades que a gente está atravessando na vida. Lembrando sempre que todos nós estamos atravessando esses períodos difíceis, mas que Jesus está no leme do mundo, nessa embarcação divina, nos levando a caminho de um mundo feliz, de uma felicidade eterna que vai reinar em nossos corações. Que a gente sinta essa presença da espiritualidade amiga ao nosso lado, nos amparando, nos iluminando, inspirando os nossos corações para que a gente seja pessoas cada vez mais benevolentes, mais indulgentes, mais caridosos. Que a convivência com o próximo, apesar de difícil, que a gente consiga elevar os nossos pensamentos, o nosso ponto de vista em cima de tudo isso e entender que é uma pedagogia divina, que a gente consiga principalmente conviver em paz conosco mesmo todos os dias, conseguir entender que nós temos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições e que a gente utilize de todos esses resíduos para adubar as terras dos nossos corações, onde Jesus já jogou a semente e espera pacientemente e com muito amor que essas plantas, essas virtudes brotem e deem frutos e rendam para o nosso próximo, para nós mesmos, que possamos ser trabalhadores cada vez mais fiéis da seara divina. Que a gente possa ter um Natal iluminado e abençoado, que a gente possa nos lembrar do verdadeiro significado, que a cada dia mais que nosso coração esteja preparado para receber o nosso Cristo, nosso Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Pedimos em especial nessa oração por todos aqueles que estão sofrendo nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, onde houver sofrimento, nas ruas também, mas mais em especial hoje para nossa querida amiga Júlia e toda a sua família, sua avó que está passando por problemas de saúde. Que Jesus esteja à frente, que os amigos espirituais possam iluminar e abençoá-lo, todos eles nesse momento. Então, com esses votos de luz, a gente encerra mais essa live de hoje, pedindo para que Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês que esteve aqui presente junto a nós. Estendo também os votos de um Feliz Natal. E Ano Novo a gente ainda vai se encontrar outras vezes, né? Temos mais lives pela frente, mas desejando um santo e abençoado Natal. Que esse Natal seja de muita paz e muita luz. E que o aniversariante se faça presente à nossa mesa. Amém. Um abraço Amém. a cada um de todos nós. Muita paz, muita luz. Bom, mais uma vez, gratidão. E eu Tchau, agradeço. gente. Com Deus.